Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá, você profissional de gestão de pessoas e especialmente de remuneração. Está começando mais um episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, uma iniciativa da RH Plus, referência em remuneração. A consultoria que não fecha negócios, abre relacionamentos. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos, e comigo está Matheus de Oliveira, idealizador do Q3 Remuneração e sócio-diretor da RH Plus, que vai dar alguns recados antes de iniciarmos o nosso programa. Olá, Matheus. Olá, Vanderlei. Depois de um longo tempo, estamos aqui novamente, né? De volta. O afastamento se deu aí por motivos profissionais, mas temos boas novidades, né? A nossa pesquisa salarial por assinatura está quase pronta. Estamos trabalhando fortemente aí para estar lançando aí nos primeiros dias de abril. E também os nossos cursos. Nossos cursos, já estamos ministrando os nossos cursos. E os interessados, eu peço que acessem www.academiadaremuneração.com.br e escolha lá entre as nossas propostas de cursos qual atende melhor às necessidades dos nossos participantes. Esse ano está começando ainda lentamente, mas já temos alunos, né? Que é isso que é interessante. O ano passado foi muito bom nesse sentido. A área de remuneração está demandando muita especialização, porque está tendo muitas modificações, muitas mudanças, e é sempre bom o pessoal se atualizar com aquilo que as empresas estão praticando, né? E é isso aí. Excelente, é bom saber aí que a tecnologia ela está aí impactando aí os processos de RH, né? Tanto que ela já vem impactando há alguns anos e um dos subsistemas que mais receberam tecnologias para facilitar o trabalho de atração de talentos foi justamente aí a área de recrutamento e seleção. Para falar sobre headhunting em tempos de economia digital, o podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, convidou Rosana Daniele Marques, diretora executiva de recursos humanos da Croma Recursos Humanos, empresa do grupo Crow Macro Brasil, graduada em psicologia pela Uniban e pós-graduada em gestão de pessoas pela Universidade de Mackenzie. Rosana construiu sua carreira em consultorias de hunting, além de passagens pela Vivara, EFI, Seguros Unimed e há 7 anos integra o time de recursos humanos do grupo Crow Macro Brasil. Seja muito bem-vinda ao podcast Q3 Remuneração, Rosana. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, né? E que a gente possa ter um bate-papo aí bem produtivo aí sobre a nossa área tão amada, né? Legal. Bom, Rosana, quero que você inicialmente fale um pouco sobre a Croma Recursos Humanos, né? Quando é que ela foi fundada, quais são os serviços que a Croma oferece ao mercado de RH? Ótimo. Bom, a Croma ela foi fundada basicamente há 3 anos, formalmente. Mas a gente costuma dizer que nós temos o DNA da Crowe, que já atua há mais de 23 anos no mercado. E a Croma ela nasceu com o intuito de realmente fazer com que as empresas consigam acessar os talentos de uma forma bastante rápida. Então, nós trabalhamos tanto com vagas específicas para a área de contabilidade, finanças, tributos, área de RH também, né? Fazemos a parte do hunting dessas posições. Também desenvolvemos projetos de recursos humanos, baseando-se sempre nas melhores práticas de mercado, e fazemos a alocação de profissionais por tempo determinado. Então, basicamente, a nossa operação ela é bastante voltada a atender essas necessidades das empresas que a gente trabalha. Vamos lá. Rosana, poderia contar um pouco da sua trajetória até você chegar na Croma? Como foi a sua trajetória profissional? Posso sim, Matheus. A minha trajetória ela se deu muito cedo, né? Eu tive a sorte de começar a trabalhar muito cedo, aos 15 anos, numa contabilidade, e lá eu já comecei a fazer aquele processo de registro de funcionário. E antigamente, né, vocês sabem do que eu estou falando, a gente tinha os registros físicos mesmo, era aquele livro de registro do profissional. Então, ali eu já comecei a ter um pouco de contato com a nossa área. E aí, aos 18 anos, eu realmente fui fazer faculdade e tive também um bom trajeto aí no meu caminho, que foi a entrada já no primeiro estágio. Então, comecei muito cedo
aos 15 anos com a parte de departamento pessoal, e aos 18 eu já estava em consultoria, trabalhando com diversas vagas e atendendo vários clientes grandes, inclusive, e passei por empresas, né, do segmento de varejo, segmento de consultoria de tecnologia, passei pelo mercado segurador, e faz 7 anos que eu voltei para o grupo Crowe, né? Então, nesse retorno, eu tinha o desafio de trazer uma repaginada para a área de recursos humanos, trazer novas práticas. Tínhamos, né, a ideia de certificarmos no GPTW, de criarmos políticas, processos. Então, foi um desafio muito legal. Fiquei nessa cadeira por 5 anos e tive o convite de abrir essa operação que é da Croma. Então, faz 2 anos aí que eu estou como diretora executiva no grupo, né? Mas atuando fortemente com esse novo business, né? Com esse novo negócio da companhia. Legal, Acho que Rosana. deu para passar por tudo. Legal. Rosana, você estava falando que você, no seu início de carreira lá atrás, no escritório de contabilidade, você fazia, inclusive, registros físicos, né? E aí a minha pergunta para você é a seguinte: você chegou a atuar, quando você foi para a consultoria de hunting, né? Atuar com processo de recrutamento e seleção de executivos e profissionais antes da chegada da internet? Como é que você viu essa transição do modelo antigo de recrutamento de profissionais para o atual com forte emprego da tecnologia? Sim. Eu vejo, Vanderlei, que passou muito rápido, né? Passou muito rápido, foi um piscar de olhos e realmente a tecnologia ela tinha tomado conta de ponta a ponta do nosso processo. Eu me lembro que naquela ocasião onde a gente atendia as empresas buscando profissionais no mercado, nós buscávamos de uma maneira muito presencial, ativamente, né? Então, era realmente frequentando os eventos, era indo, né, até aqueles CATs, PATs da vida, acessar esses profissionais, era sempre por telefone, né? Existiam até aquelas pessoas que andavam com placas mesmo, buscando, né, profissionais. Isso sem contar a questão do currículo, né? O currículo era físico. Então, as pessoas chegavam até o lugar mesmo para procurar emprego, para se aplicar à posição de maneira presencial. E era muito interessante porque às vezes acontecia de você estar buscando uma vaga e aí aquela pessoa chegava, né, com o currículo na mão, ali mesmo você já entrevistava, não era assim? Então, a coisa mudou radicalmente. Hoje a gente não encontra mais candidatos por telefone, né? As pessoas, eu costumo dizer que as operadoras de telefonia fizeram com que a gente não conseguisse mais atender telefonema, na verdade. Então, hoje os candidatos eles são acessados através de plataformas, através do WhatsApp, não por ligação. Eles são acessados e principalmente buscam não só serem recrutados, mas eles também buscam a melhor empresa para que ele possa se desenvolver. Então, uma das coisas muito boas que eu vi que aconteceu com a evolução foi a questão da tecnologia, trazer velocidade. E também vejo que um ponto bem legal é que trouxe uma certa transparência, né, Vanderlei e Matheus, porque antigamente a gente não tinha tanta clareza, né, das fases do processo seletivo, quantas etapas teríamos, principalmente quantos candidatos estavam concorrendo com a gente. Então era tudo muito numa caixa preta do RH, né? E sem contar também que a seleção, quando ela não é bem escrita dentro de um processo, ela possui vieses inconscientes, né? Ela não possui, às vezes, os mesmos critérios, crivos. Então, eu vejo que a tecnologia ela veio para colaborar positivamente nesse aspecto. Só que, claro, como tudo, existem os dois lados. Então, ao mesmo tempo que o candidato hoje consegue comparar o seu posicionamento perante os demais inscritos, enquanto o candidato consegue ver quantas aplicações de candidatos tiveram para aquela posição,
Enquanto ele ganhou clareza das etapas, olha, de 5 você está na segunda. O quanto ele ganhou de retorno, mesmo que padrão, no sistema. Só que o outro lado, né? É essa questão da gente ter perdido, muitas vezes, aquilo que o robô não pega, né? Então, existem essas aplicações que são extremamente estressantes, né, com muitos dados levantados e que gera uma certa frustração, né? O que mais a gente ouve hoje dos profissionais que se aplicam é esse desperdício de tempo, né, para participar de uma vaga que às vezes ele nem vai ser aprovado, então que gera mais expectativa ainda. Rosana, você falou das mudanças nos processos de recrutamento e seleção, né? E quanto ao perfil dos candidatos, né? Principalmente para as vagas de médio e alto escalão. Como é que você pode fazer essa comparação com o que era feito antes, dentro dos processos antigos de recrutamento e seleção, e agora com o uso da tecnologia e o perfil dos candidatos atualmente? Essa questão do perfil da posição, uma coisa que eu percebo que é muito forte é o quanto hoje busca-se soft skills, né? Antigamente não se valorizavam tanto essas habilidades e buscavam única e exclusivamente pessoas com capacidades técnicas para executar aquela atividade, aquela tarefa. Então, não se olhava tanto para essa questão relacional, a questão da comunicação, da gestão do tempo, da questão do relacionamento interpessoal, não se falava tanto. E hoje eu vejo que quando a gente está buscando, por exemplo, um executivo, o meu cliente ele traz ali o desejo, né, de resolução para aquele projeto, para aquela cadeira que ele precisa, e sempre vem primeiro, né, em primeiro lugar, as competências comportamentais. E isso eu acho fantástico, né? Porque realmente o que faz a diferença é isso, né? A gente sabe que o técnico ele vai ser absorvido, ele vai ser compreendido muitas vezes com a execução, inclusive, mas que as questões comportamentais elas são mais duras, né, de serem modificadas, de serem trabalhadas. Então, quando a gente olha hoje no requisito de uma posição, tá lá muito claro, principalmente no alto escalão, né, capacidade de gerir pessoas, né? Então, dentro dessa habilidade existem várias vertentes que hoje se fazem fundamental para a gente conseguir se manter competitivo no mercado de trabalho, né? Então, já foi a época que a gente olhava só para a nossa formação ali de cursos técnicos e mais especializações, né? E pacote Office, por exemplo, né? Não que não seja importante, isso é muito importante. Isso da questão da formação, dos cursos que você faz, do idioma que você fala, são habilitadores, né? Mas eu considero as soft skills como qualificadores. Então, eu percebo principalmente essa mudança ao longo do tempo. Legal. Pegando um pouco do que você falou anteriormente, né, em relação às plataformas que facilitam a vida do profissional de recrutamento e seleção, mas hoje há uma reclamação generalizada dos candidatos nas redes sociais da falta de retorno nos processos seletivos. De outro lado, os profissionais da área estão sobrecarregados, seja com um número grande de vagas ou outras atividades para fazer. Como conciliar esses dois pontos divergentes, né? Porque assim, hoje se tornou muito fácil você simplesmente pegar, programar uma resposta ali na plataforma, você responde para o cara e para você está tudo certo, né? Agora, para o candidato não está, né? E isso eu vejo que tem uma reclamação muito generalizada nas redes sociais sobre isso. Muito, Vanderlei, muito forte mesmo, né? Todos os dias que a gente abre essas redes sociais profissionais, existe lá um ponto, né? Uma comunicação iniciada sobre isso. Então, a minha visão a respeito dessa divergência, ela está fundamentada num aspecto que é a comunicação. A gente sabe que as ferramentas elas vieram para facilitar a vida, tanto do candidato quanto da área de RH. E, por sua vez, de novo, recebiam
infinitos currículos e tinham que trabalhar naqueles currículos de maneira manual, né? Eu mesma vim dessa formação e aquilo levava muito tempo. Nem sempre a gente conseguia olhar toda aquela base de pessoas interessadas nas vagas. Só que naquela época não existia uma exposição nas redes sociais. Então, o seu currículo sequer era analisado, por exemplo, e você não sabia dessa informação. Hoje, você já consegue saber se a empresa abriu o seu currículo, se ela visualizou o seu currículo. Você recebe meio que um feedback, né, extremamente frio, mas recebe. Então, olhando esses dois pontos de prós e contra, eu consigo olhar talvez e falar, bom, eu acho que o que falta para a gente conseguir esse ponto em comum é trabalhar a questão da comunicação. Acredito que se as empresas saberem usar essa ferramenta, mas engajando aquelas pessoas aplicadas, além da IA, né, isso vai fazer com que a gente se sinta mais valorizado como candidato. E, principalmente, vai demonstrar que a empresa está preocupada, ela está olhando. Porque quando a gente está lidando com um profissional que está disponível no mercado, a gente nunca sabe o que ele está passando. A gente não sabe o que está acontecendo na vida dele. Então, ter essa sensibilidade, ter uma comunicação além, né, dos robôs, eu acho que faz muita diferença. Mas é necessário ter esse espaço para discussão e fazer com que, de fato, isso se torne um ponto que favoreça, por exemplo, a marca empregadora, para que, de fato, o RH consiga se organizar e colocar isso dentro dos seus to-dos, né, das suas demandas. Ô, Rosana, aproveitando a pergunta do Vanderlei, eu queria complementá-la com relação ao feedback, né? É, Até em função das reclamações que o Vanderlei citou nas redes sociais, o ponto que pega principalmente é a falta de feedback para a pessoa que está participando de um processo seletivo, né? Uhum. Eu vou fazer, na verdade, eu vou fazer duas perguntas numa só com o mesmo sentido, né? Primeiro, a Croma, ela pelo menos para os candidatos finalistas, ela costuma dar feedback? E o que que você acha dos profissionais de recrutamento e seleção que não dão esse feedback aos participantes? Excelente pergunta, Matheus. E uma coisa que eu prezo muito, muito mesmo, é a questão do feedback. Em todas as empresas que eu passei, eu tinha o hábito de toda sexta-feira posicionar o profissional. E muitas vezes posicionar até em respostas que ele não vai gostar de ouvir, como, por exemplo, a vaga foi congelada, né? Olha, o gestor ele está solicitando um pouquinho mais de tempo para a decisão. Então, toda sexta-feira, quem trabalhou comigo, quem trabalha comigo, sabe que é dia de retorno para processo seletivo. E hoje na Croma, como nós temos um olhar mais de boutique de RH, vamos dizer assim, a gente não tem um foco na questão do volume e sim da qualidade, a gente tem 100% dos feedbacks passados. Inclusive, não são robotizados, né? Quando o profissional, principalmente ele está em etapas finais com a gente, ele já começa a ter um nosso WhatsApp e começa a ter um contato muito mais próximo, tá? Inclusive, olha, a vaga, o seu material já está com o cliente, a gente está guardando a agenda dele, olha, a agenda dele vai ficar para tal dia, olha, a reunião aconteceu, inclusive, um ponto adicional, muitas vezes a gente, inclusive, desenvolve esse talento para que ele consiga se sair bem na entrevista. Por quê? É interessante para nós também que os nossos candidatos estejam preparados para o mercado de trabalho, né? Estejam realmente ali bem posicionados. Porque nós sabemos que também existe um vácuo, né? Um buraco ali entre a preparação para a entrevista, né? E entre a questão do perfil, né? Técnico comportamental. Quantos talentos a gente conhece, só que na hora que a câmera acende, né, ouve, vai para aquela entrevista, se sentem desconcertados, não se sentem tão bem. Então, em muitos casos, a gente chega até a preparar esse nosso talento antes da entrevista com o cliente. E, claro, depois da entrevista com o cliente, a gente dá um retorno pelo WhatsApp para esses finalistas, e aí é um retorno
um pouquinho mais personalizado, não tão robotizado quanto aqueles que se aplicaram à fase inicial e não passaram. Aproveitar que você falou de vácuo, eu quero fazer uma pergunta capciosa para você. Eu fui profissional de Sim. recrutamento e seleção, trabalhei em consultoria, né, antes de virar jornalista, e assim, uma situação muito comum, né? O cliente dá um vácuo no candidato, ou o que é pior, dá um vácuo na consultoria. Como é que o headhunter se vira numa situação dessa? Tem esses casos, sim, bem lembrado, Vanderlei. Tem os casos dos candidatos, inclusive, né? Muito se fala das empresas que não retornam, das consultorias que estão ausentes, né? Mas existe o contrário também, né? Existem candidatos que a gente vai em todas as etapas ali engajando e simplesmente ele desaparece, às vezes na última etapa, sem ao menos nos avisar. Então, não se trata de processos, né? Se trata de pessoas no final do dia. Então, existem sim essas situações e o vácuo para a consultoria, ele acontece, ele já aconteceu, e a gente trata ali de se aproximar, de tentar entender o que está acontecendo, né? Para conseguir sair do outro lado. A nossa ideia é sempre ter o resultado. Então, a proximidade com esse cliente faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença. Porque a nossa ideia não é só a gente emitir a fatura e receber, né, o valor daquele trabalho, mas ter realmente o resultado, que é unir essas duas pontas. Então, existem situações e situações, mas a gente precisa saber conduzi-las da melhor forma. Rosana, outra reclamação muito recorrente é sobre as ferramentas de avaliação comportamental, Sim. no sentido delas serem demoradas e serem repetitivas. Como é que você avalia essas ferramentas? As ferramentas de avaliação comportamental, eu, como psicóloga, eu as avalio muito bem, né? Porque as ferramentas, elas nos dão atributos que muitas vezes você não capta num processo seletivo, numa entrevista de 1 hora. Traz uma certa profundidade daqueles traços e traz assertividade, né? Porque nada adianta a gente colocar a pessoa errada no lugar e aquilo reverberar negativamente até para aquele profissional que fez a transição. Então, a gente entender quais são as características daquela cultura, daquela empresa, como que é o ambiente de trabalho lá, o que para eles, naquela empresa, é extremamente importante e imprescindível em termos de perfil comportamental, para que a gente consiga olhar se aquele nosso candidato de fato atende, preenche essas necessidades e vice-versa. Então, na minha visão, as ferramentas, quando bem aplicadas, quando não exaustivas, né, quando não repetitivas, inclusive, elas com certeza geram valor e agregam para o processo seletivo. Mas, como tudo, né, é a questão da dosagem e do bom senso. Eu já vi processos seletivos que se aplicam uma infinidade de testes e nem sequer ocorrem as análises desses testes, né? Então, aí a gente vê realmente como um desperdício de um fator que não é renovável, né? Que é o tempo da pessoa e o tempo da empresa. Eu vejo hoje essas ferramentas de avaliação comportamental, pelo menos na minha época de recrutamento e seleção, e você como psicóloga sabe muito bem, né? Como um substituto dos antigos testes psicológicos, né? Que você tinha palográfico para vagas operacionais, Varteg para níveis um pouco maiores, Poxa, G36. né? E por aí vai, né? Você também tem essa visão, né, de que esses instrumentos, que começou, na verdade, com o VECA, né, na década de 90, né? E aí depois começou a vir os outros instrumentos de avaliação. Você vê realmente essa substituição, né, que houve em relação aos instrumentos de avaliação psicológica que eram utilizados aí principalmente nas décadas de 70 e 80, que o pessoal também reclamava muito, porque o pessoal pegava, fazia aqueles testes e vai, pô, eu estou fazendo isso daqui para quê? Né? Ficar fazendo risquinho, desenhar lá um borrão, né? Verdade, verdade.
Verdade. Não, mudou, né, Vanderlei? Mudou. Antigamente eram esses testes mesmo, e eles, inclusive, muitos eram só aplicados por psicólogos, né? Com CRP ativo, só eles que compravam essas ferramentas. Então, eu via, inclusive, muitas empresas que terceirizavam isso, né? Compravam os testes e acabavam, aplicando, né, nas pessoas e tal. E com essa globalização, com a questão da exposição hoje que a gente tem a ferramentas, né, a questão da tecnologia, da internet, então facilitou muito, né? Popularizou os testes comportamentais. Os testes comportamentais eles vieram com uma vantagem competitiva enorme, né? Porque na minha época passava-se horas corrigindo aqueles testes com aquelas reguinhas, né? Contabilizando os pontinhos para classificar os candidatos e não sei o que, né? E veio as ferramentas comportamentais, né, os famosos DISCs, né, que aí existem várias variações e criaram as certificações, ou seja, objetivaram uma necessidade dos profissionais de RH se certificarem nas ferramentas para conseguirem fazer as devidas leituras dos testes comportamentais. Então, eu vi que veio numa velocidade, popularizou, caiu na graça por conta dessa facilidade, agilidade, e até hoje eles são muito aplicados em processos, né? E aí não só por psicólogos, né? Qualquer um pode rodar uma ferramenta dessa, porque elas são corrigidas ali automaticamente, então o tempo também reduziu muito. E sem contar fazer uma correlação, né? Antigamente eu não conseguia muito fazer comparativos, né? Hoje essas ferramentas, elas cruzam, né? O perfil do Matheus com o do Vanderlei, com a Rosana, e trazem ali se, né, nós estamos adequados ou não para aquele cargo, né, para aquele perfil, ou a escalabilidade, né? Então, o fulano é mais apto, em segundo lugar vem Beltrano e Ciclano, por exemplo. Então, negócio maluco que caiu na graça, né, dos RHs. Claro que não na sua totalidade, né? A gente sabe que tem empresa que ainda não tem esses recursos todos, né? Essas facilidades. Eu lembro, Rosana, eu queria te inclusive, perguntar o Rosana, só um minuto, seguinte, Matheus, só um minuto, Matheus. Eu lembro, Rosana, inclusive, da época que eu trabalhei na área de recrutamento e seleção, né, um ponto que você abordou, que além da perda de tempo que existia para você fazer a avaliação desses testes psicológicos, você ainda tinha a obrigação de emitir um laudo, né? E, inclusive, o Isso, requisitante, tinha muito requisitante que fazia questão de receber, ó, sem o laudo, eu não considero esse candidato para o processo, não é é verdade? verdade. É verdade. Nossa, você lembrou bem, a gente passava um tempão corrigindo, e aí um tempão fazendo laudo, em buscando, e assim, não existia chat GPT, né? Então, você tinha que escrever páginas e páginas ali do seu recurso intelectual para tentar descrever o máximo de riqueza de detalhes daquela vida, né? Então, era realmente para os fortes, né? Eu lembro que, assim, era um negócio que eu ia para a entrevista já com aquela ansiedade de, meu Deus, eu tenho que depois escrever sobre essa pessoa, né? Então, deixa eu perguntar tudo, deixa eu entender tudo da vida dela. E hoje é um clique, né? Muito mais rápido. você, aproveitando o gancho que você falou aí do chat GPT, você utiliza recursos de inteligência artificial no processo de hunting ou ainda gamificação? Sim, utilizo, gosto muito. Não vejo como uma ferramenta que substitui, né? Obviamente, mas eu vejo como um parceiro, um colega que me ajuda a pensar, às vezes, se de fato meu descritivo está claro, é, fazer as correlações com a experiência do profissional versus o que a vaga está pedindo. Talvez para buscar algo que eu não tenha ainda correlacionado e entendido. Então, eu vejo como um colega de trabalho o chat GPT, que me ajuda a clarear, a visão, ampliar. Então, utilizo sim. Não como eu bem disse, né, como sendo um fator excludente, mas
como sendo um apoio, com certeza. E gamificação? Gamificação, a gente até já teve sistemas que traziam, principalmente com testes, né, com classificações ali e tal, mas eu particularmente não gosto tanto. Eu ainda, até mesmo pelo, enfim, o contexto como um todo que eu já comentei aqui, eu acho que nada substitui a conversa, né? Mesmo que virtual ou presencial. Então, gosto, mas com ressalvas. Essa coisa também de encaixar as pessoas em certos quadrantes e tal, eu não sou tão fã, porque eu acho que a gente é uma pluralidade muito grande para ser desperdiçada e não valorizada, sabe? Rosana, com tanta tecnologia que existe hoje aí a serviço da área de recrutamento e seleção, como é que você vê ainda o processo da dinâmica de grupo no processo seletivo, seja para vagas médias, que é onde é mais utilizado, né? Seja para o alto escalão? Olha, eu vejo as dinâmicas em grupo mais aplicáveis para quem está realmente iniciando carreira. E eu vejo elas assim como fundamentais, principalmente para processos de primeiro emprego, programas de trainee. Existem assim vários cenários que a gente pode instigar e pode observar, né, o comportamento quando a gente está em grupo. Então, acho interessantíssimo, acho riquíssimo. ah, Gosto bastante, mas de novo. Entendo que nem todo mundo se sai bem numa dinâmica em grupo, principalmente os mais jovens ali, né? Então, é necessário ter essa sensibilidade também. A gente precisa saber reconhecer, os atributos e repensá-los também, porque até então a gente considerava aquelas pessoas mais comunicativas, mais envolventes, como sendo mais profissionais. Então, esse viés meio que plantado, né, e fortalecido ao longo dos anos, ele já caiu por terra, ele já é questionável. Então, a gente precisa saber reconhecer. Às vezes, aquela pessoa que não se destaca tanto numa dinâmica em grupo, ela tem atributos que fazem todo sentido para aquela posição que você está trabalhando. Precisa que, de fato, o analista que está ali, ou o gestor que está conduzindo esse processo, perceba esses detalhes. Agora, para alto escalão, a dinâmica em grupo ela não é muito aplicável, né? Eu acho que, inclusive, ela não é bem absorvida, né, para esse nível. Esse nível eu já vejo como sendo uma ferramenta mais de entrevista, de trajetória, de visão a longo prazo, para que a gente consiga entender, principalmente capacidade estratégica, de gestão de equipes, né, de visão crítica, outros atributos que a gente talvez não precise buscar tanto proporcionando, né, fazendo uma dinâmica em grupo. Rosana, para a gente estar finalizando, como é que você imagina o RH e principalmente o processo de recrutamento e seleção daqui a 5 ou 10 anos? Como que eu imagino? Eu imagino assim a tecnologia ainda mais forte, mais disseminada nas empresas, principalmente nas pequenas, que até os dias de hoje ainda sentem que talvez não seja para elas, seja só para as grandes e médias. Então, eu vejo uma popularização dessas plataformas que vão facilitar muito o nosso trabalho dentro do RH. Só que eu vejo que em 5, 10 anos a gente vai ter uma oportunidade única de realmente fazer a diferença e de realmente sermos estratégicos. Porque tudo aquilo que é repetitivo já foi ou vai ser automatizado. E o que vai sobrar para a gente é o tempo para gerar as conexões, para co-criarmos soluções. Então, vai ser aquilo que a gente sempre pediu como RH, uma pasta estratégica. Então, eu vejo que o RH ele vai caminhar para isso.
Muito bem, estamos chegando ao final desta edição do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, e eu quero agradecer a Rosana Daniele Marques, diretora executiva de Recursos Humanos da Croma Recursos Humanos, pela participação neste programa. Lembrando que os nossos programas são um oferecimento da RH Plus, referência em remuneração. A consultoria que não fecha negócios, abre relacionamentos. E os nossos programas estão disponíveis nas plataformas Spotify, Google Podcasts, no YouTube e agora também na Amazon Prime Music toda segunda-feira. Até o próximo programa. Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.